Olá, boa noite. Eu estou hoje aqui no Instagram fazendo a live por aqui, porque no YouTube eu não consegui fazer. E a gente vai hoje ler o 10º capítulo do livro Meu Pé de Laranja Lima. Hoje a gente vai ter uma conversa muito especial com o meu amigo Arthur Barros, já após a leitura do capítulo. O capítulo de ontem, o 9º capítulo, mostrou uma situação complicada que a Zezé, o protagonista do livro, vivenciou, que foi 2 surras que ele levou. A primeira surra ele levou da irmã e do irmão, e a segunda do pai. Ele apanhou tanto que ele ficou 1 semana de cama, não se levantou e não foi a canto nenhum. Então a gente vai ter a presença desse protagonista muito traumatizado com o que aconteceu com ele ontem, e a gente vai perceber que ele vai mudar um pouquinho. Zezé tem 5 anos de idade e passou por muitos problemas, e agora a gente vai ver como é que ele vai lidar. Lá no 10º capítulo, que inicia na página 78, se chama, no livro, capítulo 5º, Suave e Estranho Pedido. Começa assim: 1 semana foi preciso para que eu me recuperasse todo. Não provinha das dores nem das pancadas o meu desânimo. Verdade é que em casa começaram a me tratar bem, que dava para desconfiar. Mas faltava qualquer coisa. Qualquer coisa importante que me fizesse voltar a ser eu mesmo. Talvez acreditando nas pessoas, na bondade delas. Eu ficava tão quietinho, sem vontade de nada, sentado quase sempre perto de Minguinho, olhando a vida perdido no desinteresse. Nada de conversar com ele, nem de ouvir suas histórias. O que mais acontecia era deixar meu irmãozinho ficar perto de mim. Fazer bondinho do pão de açúcar, que ele adorava com os botões, e deixá-lo subir e descer os 100 bondinhos o dia inteiro. Eu o olhava com a ternura imensa, porque quando eu era criança, como ele, eu também gostava daquilo. Veja, Zezé tem 5 anos de idade e falou sobre o irmão, que tem 4 anos de idade, quando eu era criança. Então, esse trauma dessas surras que aconteceu ontem já deixou ele bastante machucado. Glória estava preocupada com o meu mutismo. Punha ela mesmo num monte de figurinha, meu saquinho de bola de gude perto. Às vezes eu nem mexia. Não sentia vontade de ir ao cinema, nem de sair engraxando os sapatos. A realidade era que não conseguia deixar de esticar minha dor dentro do bichinho batido maldosamente, sem saber por quê. Glória perguntava pelo meu mundo de fantasias. Eles não estão. Foram para longe. Estavam certamente me referindo a Fred Thompson e aos meus outros amigos. Mas ela não sabia a revolução que se realizava dentro de mim. O que tinha acontecido? Iria mudar de filmes. Nada de filmes de cowboy. Nem índio, nem nada. Eu, de agora em diante, só iria ver filme de amor. Como os grandes se chamavam. Filmes que tivesse muito beijo, muito abraço e que todo mundo se gostasse. Já que eu só servia para apanhar, poderia nem mesmo ver os outros se gostarem. Chegou o dia em que eu já podia ir para a escola. Ele apanhou 2 vezes e passou 5 dias em casa, todo roxo. Fui, mas não para a escola. Sabia que o Portuga passara 1 semana me esperando no nosso carro, naturalmente. Só recomeçaria a me esperar quando eu avisasse. Ele devia estar muito preocupado com a minha ausência.
Mesmo que eu soubesse doente, não viria me procurar. Nós tínhamos dado nossa palavra. Tínhamos feito um pacto de morte com o nosso segredo. Ninguém, só Deus, deveria saber da nossa amizade. Junto à confeitaria, de frente à estação, estava o carrão lindo parado. Nasceu o primeiro raio de sol da alegria. Meu coração se adiantou na frente, cavalgando a minha saudade. Ia ver meu amigo mesmo. Mas, neste momento, um apito lindo que me deixou todo arrepiado ecoou na estrada da estação. Era o Mangaratiba. Violento, orgulhoso, dono dos trilhos. Passou voando, chacoalhando os vagões naquela lindeza toda. As pessoas na janela olhavam para fora. Todo mundo viajava feliz. Quando eu era criança, ele tem 5 anos de idade e fala quando eu era criança. Ai, meu Deus. Quando eu era criança, eu gostava de ficar vendo o Mangaratiba passar e dar adeus que não acabava mais. Adeus até o trem subir no fim da linha. Hoje, quem estava nessa fase era Luiz. Procurei entre as mesas da confeitaria e lá estava ele, na última mesa para poder ver quantos fregueses chegavam. Estavam de costas, sem paletó, com lindo colete de xadrez, deixando escapar as mangas alvas da camisa limpa. Foi me dando uma fraqueza tão grande que mal consegui chegar perto das suas costas. Quando deu alarme, quem deu alarme foi o seu Landislau. Espia, Portuga! Quem tá aí? Ele virou-se devagar e abriu no rosto um sorriso de felicidade. Abriu os braços e me apertou demoradamente. Meu coração estava me dizendo que tu virias hoje. Depois me olhou um certo tempo. Então, Fujão, onde estivestes esse tempo todo? Estive muito doente. Ele não contou que apanhou por Portugal. Olha só. Puxou a cadeira. Senta-te. Estalou os dedos chamando o garçom que já vinha e sabia que eu gostava. Mas quando depositou sobre os braços, fiquei assim, sendo amolecido e triste. Não queres? E como não respondesse, o Portuga suspendeu meu rosto. Eu mordi os lábios com força e os olhos estavam inundados. Ora, que isso, pirralho? Conta cá, teu amigo? Não posso, aqui não posso. Seu Landislau estava balançando a cabeça negativamente, como se não compreendesse. Resolvi falar uma coisa. Portuga, é verdade que o carro ainda é nosso carro? É, ainda tens dúvida? Você seria capaz de me levar para dar um passeio? Ele se espantou com o pedido. Se queres, vamos já. Como se ele visse que meus olhos estavam mais molhados ainda, me puxou pelo braço, me levou até o carro e me sentou, sem precisar abrir a porta. Voltou a pagar a despesa, ouviu que ele conversava com seu Landislau e outros. Ninguém tanto essa criança em sua casa. Nunca viu um menino com tamanha sensibilidade. Conta a verdade, Portuga. Você gosta muito desse diabrete. O que tu pensas ainda é pouco. É um pirralho maravilhoso, inteligente. Veio para o carro e sentou-se. Onde queres ir? Só sair daqui. A gente pode ir até o caminho do Munduru. É perto, não gasta muita gasolina. Ele riu. Não és uma criança para entender esses problemas de gente grande? A pobreza lá em casa era tanta que a gente desde cedo aprendia a não gastar qualquer coisa. Tudo custava muito dinheiro. Era caro. Durante a pequena viagem, ele nada disse. Deixava que eu me recuperasse. Mas, quando tudo se afastou, o caminho ficou aquela maravilha de verdes campizais, ele estancou o carro, olhou-me e sorriu com aquela bondade que enchia o que faltava de bondade no resto do mundo. Portuga, olhe para minha cara.
Cara não, focinho. Lá em casa dizem que eu tenho focinho. Porque eu não sou gente. Sou bicho. Eu sou filho de índio panagé. Sou filho do diabo. Prefiro olhar para a tua cara. Mas olhe mesmo. Olhe como eu ainda estou todo inchado de apanhar. Os olhos do português adquiriram uma expressão de inquietude e pena. Mas por que te fizeram isso? Fui contando tudo, sem exagerar uma palavra. Quando acabei, seus olhos estavam úmidos. Não sabia o que fazer. Mas não pode bater tanto numa criancinha como tu. Ainda nem fizeste 6 anos. Minha Nossa Senhora da Fátima. Eu sei por quê. Eu não presto mesmo. Sou tão ruim que quando chega o Natal, acontece aquilo. Nasce o menino diabo em vez do menino Jesus. Besteiras! Tu és um anjinho ainda. Tu ser um tanto traquinas. Aquela ideia fixa tornou-se a me angustiar a mente. Eu sou tão ruim que eu nem deveria ter nascido. Eu falei isso para a mamãe outro dia. Pela primeira vez em que jogo. Eu devia ter falado estas coisas. Eu pedi para falar com você porque eu precisava muito. Eu sei que é ruim, papai, com aquela idade, não poder arranjar um trabalho. Eu sei que deve doer muito. Mamãe ter que sair de madrugada para ajudar a pagar a casa. Mamãe trabalha nos teatros do Moinho Inglês. Ela usa uma cinta porque foi suspender uma caixa de espátulas e ficou com aquela hérnia. Lala é uma moça que até estudou muito e teve que virar operária de fábrica. Tudo isso é uma coisa malvada. Mas também não precisava me bater tanto daquele jeito. No Natal, eu prometi que ele podia me bater o quanto quisesse, mas dessa vez foi demais. Ele me encarava atônito. Nossa Senhora de Fátima, como pode uma criança assim entender e sofrer os problemas da gente grande? Nunca vi. Engoli um pouco a emoção. Somos amigos, não somos? Vamos conversar de homem para homem. Se bem que dá calafrios às vezes falar certas coisas contigo. Pois bem, eu acho que tu não devias falar aqueles palavrões para tua irmã. Aliás, tu não devias nunca falar palavrões, sabes? Mas eu sou pequeno. Só assim é que eu me vingo. Sabes o que eles significam? Fiz que sim com a cabeça. Então, nem podes e nem deves. Fizemos uma pausa. Portuga. Você não gosta que eu diga palavrões? Simplesmente não. Pois bem, se eu não morrer, eu prometo a você que eu não xingo mais. Muito bem. E que negócio é esse de morrer é esse? Quando chegar daqui a pouco eu conto. Tornamos a nos calar e o português estava cismado. Preciso saber da outra coisa, já que confias em mim. Aquela história da música, o tal tango. Tu sabias o que estavas cantando? Eu não queria mentir para você. Eu sabia direitinho. Eu aprendi porque eu aprendo tudo. Aprendo a música que é muito bonita. Nem pensava no que queria dizer. Ele me bateu tanto, Portuga. Não faz mal. Funguei compridamente. Não faz mal. Eu vou matar ele. Que isso, menino? Mataram seu pai? Vou sim. Eu até já conversei. Matar não quer dizer que a gente vai pegar um revólver do Buck Jones e fazer pum. Não é isso. A gente mata no coração. Vai deixando de querer bem. E um dia a pessoa morreu.
Que cabecinha imaginosa que tu tens. Dizia isso, mas não conseguia esconder a emoção que se saltava. Mas tu também não disseste que me maltratavas? Disse no começo. Depois matei você ao contrário. Fiz você morrer nascendo no meu coração. Você é a única pessoa que eu gosto, Portuga. O único amigo que eu tenho. Não é porque me dás figurinhas, refrescos, doce ou bola de gude. Juro que eu estou falando a verdade. Ora, todo mundo te quer bem. Tua mãe, mesmo teu pai, tua irmã Glória, teu rei Luís. Por acaso esqueceste do teu pé de laranja lima? O tal Dominguezinho? Chururuca. Pois então. Agora é diferente, Portuga. Chururuca é uma simples laranjeirinha e nem sequer sabe dar uma flor. Isso é que é verdade, mas você não. Você é meu amigo e foi por isso que eu pedi para passear de carro no nosso carro. Daqui a pouco vai ser só seu. Eu vim dizer adeus para você. Adeus? Sério. Você vê que eu não presto para nada. Estou cansado de sofrer pancadas e puxões de orelha. Vou deixar de ser uma boca a mais. Comecei a sentir um nó doloroso na garganta. Precisava muito de coragem para contar o resto. Vai fugir então? Não. Eu passei essa semana toda pensando nisso. Hoje de noite eu vou me atirar debaixo do Mangaratiba. Ele nem falou. Me apertou fortemente no seu abraço e me confortou do jeito que só ele sabia fazer. Não digas isso, pelo amor de Deus. Tens uma vida linda pela frente. Com essa cabeça, com essa inteligência, não diga assim, isso é pecado. Não quero nem que penses, nem que repitas isso. O que tu queres? Tu não me queres bem? Se me queres bem, não estás mentindo ou não deves falar assim. Afastou-se de mim e me olhou nos olhos. Passou as costas das mãos sobre as minhas lágrimas. Eu te quero muito bem, parelho, mas que tu pensas. Vamos, sorria. Sorri bem aliviado com a confissão. Tudo isso vai passar. Logo serás dono das ruas e dos teus papagaios, rei da bola de gude, um vaqueiro tão forte quanto Pocahontas. Mas, de mais a mais, eu pensei numa coisa. Queres saber? Quero. Sábado, eu não irei ver minha filha no Encantado. Ela foi passar um dia em Paquetá com o marido. Eu tinha pensado, como o tempo está firme, eu me pescar no Gandu. Quando estou sem um grande amigo para me acompanhar, pensei em ti. Meus olhos se iluminaram. Você me levaria? Bem, se quiseres, não sejas obrigado aí. A resposta foi que eu encostei meu rosto no seu rosto barbeado e apertei os seus braços. Enrodilhei o seu pescoço. Estávamos rindo e a tragédia se afastava toda. Tem um lugar lindo. Levamos alguma coisa para comer. Tu que mais gosta? De você, Portuga. Eu falo salames, ovo, banana. Eu gosto de tudo. Lá em casa a gente aprende a gostar de tudo que tem e quando tem. Vamos então? Nem vou dormir pensando nisso. Mas havia um grande problema circundando a felicidade. O que vais dizer para te afastares de casa o dia inteiro? Eu invento qualquer coisa. E se te pegares depois? Até o fim do mês, ninguém pode me bater. Prometeram a Glória, e Glória é uma fera. A única russa parecida comigo. Verdade? É sim. Eu só posso apanhar depois de um mês, quando eu me recuperar. Logo me ligou o motor e recomeçou a marcha de volta. Quer dizer que aquilo não falas em mim?
Não falas mais? Daquilo do quê? Do Mangaratiba? Vou demorar mais um tempo a fazer isso. Ainda bem. Depois eu soube, por seu Landislau, que apesar da minha promessa do Portuga, só foi para casa depois que o Mangaratiba passou de volta, bem tarde da noite. A gente tinha viajado por lindos campos. A estrada não era larga, nem afastada, nem calçada, mas, em compensação, as árvores e os campizais eram uma beleza. Para não falar do sol e do céu alegre tão azul. Dindinha uma vez dissera que a alegria é um sol brilhante dentro do coração. E que o sol iluminava tanta felicidade. Se era verdade, o meu sol estava dentro do meu peito e embelezava tudo. Voltamos a conversar sobre certas coisas, enquanto o carro deslizava sem pressa nenhuma. Parecia até que ele queria escutar a conversa. Pois é, quando estás comigo, és uma seda, és bonzinho. Tu queres com que tua professora, como te chamas ela? Dona Cecília Paim. Sabe que ela tem uma pintinha branca em um dos olhos? Ele riu. Pois, como Dona Cecília Paim, tu dos testes que ela não acreditava que fazes fora das aulas. Com teu irmãozinho, com Glória, tu és bonzinho. Então, por que tu não mudas isso? Isso eu não sei. Só sei que tudo que eu faço dá travessura. Toda a rua sabe do meu mal feito. Parece que o diabo fica soprando coisas no meu ouvido. Sei não. Senão, eu não inventava tanta peraltice como eu dizia tio Edmundo. Sabe o que eu fiz uma vez com o tio Edmundo? Eu nunca contei. Contei? Não conteste. Pois olhe que faz bem uns 6 meses. Ele recebeu uma rede do norte e ficou todo prosa. Não deixava nem a gente balançar nela. Aquele filho da puta. O que dissestes? Bem, o miserável. Quando acabava de dormir, desarmava ela, carregava debaixo do braço, como se a gente fosse tirar um pedaço dela. Pois um dia eu fui na casa de Lindinha e ela não me viu entrar, pois estava com os óculos na ponta do nariz, lendo o anúncio. Dei a volta na casa. Espiei as goiabeiras e nada. Aí eu vi tio Edmundo roncando na rede, como um porco. A boca dele meio mole e aberta. O jornal tinha caído no chão. O diabo então falou uma coisa e eu vi que tinha uma caixa, algum fósforo dentro do bolso. Rasguei uma tira de jornal sem fazer barulho. Juntei outras folhas. Risquei fogo no pavio que fizera quando apareceram as chamas debaixo da... Fiz uma pausa e perguntei seriamente. Portuga, é para bunda eu posso falar? Bem, é meio palavrão. Não dá de falar sério. O que a gente podia falar quando quiserem falar bunda? Nádegas. O quê? Precisa aprender essa palavra difícil. Nádegas. Nádegas. Bem, quando começou a queimar embaixo das nádegas da bunda dele, eu corri. Fugi pelo portão. Fiquei pelo buraquinho da cerca, vendo o que ia dar. Foi um berro danado. O velho deu um pulo, suspendeu a rede. A Dindinha correu e ainda passou um pito nele. Estou cansada de falar com você que não deve deitar com a rede fumando. E vendo o jornal queimando, ainda reclamou que ainda não tinha lido aquilo. O português riu gostosamente e eu estava contente de vê-lo alegre. Não te pegaram? Nem descobriram. Só contei pro Chururuca. Se me pegassem,
me cortava o saco. Cortavam o quê? Bem, me capava. Ele voltou a rir e ficamos olhando a estrada. Soprava uma poeira amarela por todo o canto onde o carrão passava. Mas eu estava matutando uma coisa. Portuga, você não me mentiu, não? Sabes o... Sobre o quê, pirralho? Sobre... E eu nunca escutei ninguém falar. Levou um pontapé nas nádegas. Você já ouviu? Ele tornou a rir. És um danadinho. Eu também nunca ouvi. Mas vá lá. Esquece as nádegas e usa, em vez, traseiros. Mas vamos mudar essa conversa. Então, acabaste de ver, sem saber o que te responder. Espia a paisagem que vai ficar mais cheia de árvores grandes. O rio ficando cada vez mais perto. Ele virou para a direita e tomou o atalho. O carro foi indo e parou bem num descampado. Só havia uma árvore bem grande, cheia de raízes enormes. Que lindo! Que lugar mais lindo! Quando eu encontrar com o Buck Jones, vou fazer com que as campinas e planícies dele nem cheguem aos pés desse lugar. Ele passou a mão pela minha cabeça. É assim que eu quero te ver, vivendo bons sonhos e com a carinha de sempre. Descemos do carro e ajudei a carregar as coisas para a sombra da árvore. Você sempre vem aqui, Portuga? Quase sempre. Vês, também tem uma árvore. Como é que ela se chama, Portuga? Quem tem uma árvore tão grande assim, tem que batizar ela. Ele pensou, sorriu e pensou. É um segredo meu, mas eu vou te contar. Chama-se Rainha Carlota. Falar? E ela fala com você? Falar ela não fala, porque uma rainha nunca fala diretamente com seus súditos, mas eu sempre a trato por majestade. O que é súditos? É o povo que obedece o que a rainha manda. Ah, eu sou um súdito seu? Ele soltou uma gargalhada tão gostosa que fez o vento no capinzal. Não, porque eu não sou um rei e não mando em nada. Eu sempre te pedirei as coisas, mas você podia ser rei. Você tem tudo para ser rei. Todo rei é gordo como você. Rei de copas, o de espadas, o de paus e o de ouros. Todos os reis do baralho são bonitos como você, Portuga. Vamos com o trabalho. Senão, com essa conversa comprida, não se pesca nada. Ele apanhou a vara de pescar numa lata onde tinha uma porção de minhocas. Descalçou os sapatos, tirou o colete. Sem colete ficava ainda mais gordo. Apontou o rio. Até ali tu podes brincar. É raso. Mas por outro lado, não. É muito fundo. Agora eu vou ficar ali pescando. Se quiseres ficar comigo, não podes falar. Senão os peixes fogem. Deixei ele sentado lá e fui reinar. Descobri coisas. Como era lindo aquele pedaço do rio. Molhei os pés, vi um mundo de sapinhos lá dentro, de lá para cá da correnteza. Fiquei vendo a areia, os seixos e as folhas sendo puxadas pelas correntezas. Me lembrei de Glória. Deixa-me, fonte, dizia a flor a chorar. Eu fui nascida no monte, não me leves para o mar. E a fonte, rápida e fria, com o sussurro zombador, sobre a areia corria, levando a flor. Ai, balanços o meu galinho, balança o berço meu. Ai, claras gotas de orvalho, caídas do azul do céu. Glória tinha razão. Aquilo era a coisa mais bonita do mundo.
Que pena se eu não soubesse contar, que eu não pudesse contar para ela que vira poesia viver. Mas não era como flor, mas era uma porção de folhinhas que caíam das árvores e iam embora para o mar. Será que o rio, esse rio também vai para o mar? Podia perguntar ao Portuga. Não ia atrapalhar a pescaria dele. Mas a pescaria resultou apenas em 2 lambaris que até davam dó de terem sido pescados. O sol estava bem alto. Meu rosto se achava afogueado de tanto que eu brincava e conversava da vida. Foi quando o Portuga veio de lá e me chamou. Vim correndo como um cabritinho. Mas que sujo tu estás, pirralho! Brinquei de tudo. Me deitei no chão, buli com a água. Vamos comer. Mas tu não podes comer assim sujinho, como se tivesses um porquinho. Vamos, despe-te e mergulha naquele lugar raso. Mas eu fiquei indeciso, sem querer obedecer. Eu não sei nadar, mas não é preciso. Vamos, eu fico perto. Continuava parado, não queria que ele me visse. Não tenhas vergonhas de me dizer que... Não venha me dizer que você está com vergonha de te despires perto de mim. Não é isso. Eu não tinha outra alternativa. Virei-me de costas e comecei a tirar a roupa. Primeiramente a camisa, depois as calças e os suspensórios de pano. Joguei tudo no chão e virei-me súplice a ele. Realmente não disse nada, mas tinha o horror e a revolta estampados nos seus olhos. Eu não queria que ele visse as manchas, os vergões e as cicatrizes das surras que eu tinha apanhado. Apenas murmurou emocionado. Se te dói, não entres na água. Agora não dói mais. Comemos ovos, bananas, salame, pão e mariolas. Isso só eu quem gostava. Fomos beber água no rio, voltamos para debaixo da Rainha Carlota. Ele já ia se sentar, mas fiz o sinal que parasse. Coloquei a mão no peito e reverenciei a árvore. Majestade, seu súdito cavalheiro Manuel Valadares, o maior guerreiro Pinagé, da nação Pinagé, nós vamos sentar debaixo da senhora. Rimos e nos sentamos. O Portuga estendeu-se do chão, forrou-se com o colete à raiz da árvore e falou: agora toca tirar uma soneca. Mas eu não estou com vontade. Não importa, não vou te deixar solto por aí peraltas como és. Passou a mão sobre o meu peito e me fez prisioneiro. Ficamos um tempão olhando as nuvens escaparem por dentro dos galhos das árvores. Tinha chegado o momento. Se eu não falasse agora, nunca mais eu falaria. Portuga. Você está dormindo? Ainda não. É verdade aquilo que você disse ao Sr. Landislau, lá na confeitaria? Era tantas coisas tenho dito, Sr. Landislau, na confeitaria. Ao meu respeito, eu ouvi. Do carro, eu ouvi. O que tu ouviste? Que você gosta muito de mim. Mas é claro que eu gosto de ti. Que diferença faz? Aí eu me virei, sem me libertar dos seus braços. Fitei nos olhos semicerrados, seu rosto assim ainda mais gordo, mais parecido com um rei. Mas, claro, bobinho. E me apertou mais para comprovar o que dissera. Eu estive pensando seriamente. Você só tem aquela filha do encantado, não é? É. Você mora sozinho naquela casa com 2 gaiolas de passarinho, não é? É. Você disse que não tem netos, não é? É. E você disse que gosta de mim, não é? É. Então, por que você não vai lá em casa e não me pede para papai te dar para você?
Ele ficou tão emocionado que se sentou, me segurou com o rosto entre os mãos. Tu gostarias de ser meu filhinho? A gente não pode escolher o pai antes de nascer, mas se eu pudesse, eu queria você. Ah, verdade, pirralho. Posso até jurar. Depois eu seria uma pessoa a menos para comer. Eu prometo que eu não falo mais palavrão, nem bunda mesmo. Eu engraxo seus sapatos, trato os passarinhos das gaiolas, fico bonzinho de todo. Não vai haver melhor aluno na escola. Faço tudo direitinho. Ele nem sabia o que me responder. Lá em casa, todo mundo morre de alegria, seu fordado. Vai ser um alívio. Eu tenho uma irmã, entre Glória e Antônio, que foi dada para o povo do norte. Foi viver com uma prima, que é rica, para estudar e ser gente. O silêncio continuava e os meus olhos estavam cheios de lágrimas. Se não me quiserem dar, você me compra. Papai está sem dinheiro nenhum. Garanto que ele me vende. Se pedir muito caro, você pode comprar as prestações, do jeito que o Jacó vende. Como se ele não respondesse, voltei à antiga posição. E ele também. Sabe, Portuga, se você não me quer, não faz mal. Eu não queria fazer você chorar. Ele alisou demoradamente meus cabelos. Não é, meu filho, não é isso. Não é isso. A a gente não resolve só assim, de uma só manobra. Mas eu vou te propor uma coisa. Eu não poderei tirar-te dos seus pais, nem da tua casa. Se bem que gostaria muito de o fazer. Isso não é direito. Mas, de agora em diante, eu, que gostaria de tu fosse meu filhinho, vou te tratar como se fosse mesmo um filho. Eu me emergi exultamente. Verdade, Portuga? Posso te jurar. Como sempre tu dizes. Fez uma coisa que raramente fazia ou gostava de fazer com os meus familiares. Beijei o seu rosto gordo e bondoso. Pois é. Ah, meu Deus. Beijo, Suzana. Beijo a todos que estão vendo. A gente vai ter a conversa entre esse menino que é o Zezé e o homem que ele gosta, que está tratando ele como um filho, que é o Portugal, o personagem de Manuel Valadares, e a gente vai perceber que ele tem a questão de... Ele pede pro Portugal para ser adotado por ele. Isso é uma questão que aparece por causa da afetividade. E é aí que eu quero chamar meu amigo. Vejam bem, esse projeto Bora Ler nasceu para fazer com que as crianças lessem. E eu utilizei o meu Instagram porque eu não conseguia mandar os vídeos diretamente para o WhatsApp das turmas. E no Instagram eu consegui achar pessoas que ficaram apaixonadas pela literatura. Pessoas que não me conhecem pessoalmente, não são meus alunos, mas que seguem, que estão sempre no Bora Ler, de alguma forma, estão acompanhando os vídeos, e um deles é o Arthur. O Arthur é um homem lindo, daqueles maravilhosos, do sorriso aqui, que adora participar dos vídeos, e a gente já conversou bastante pelo Instagram, e agora ele vai entrar para falar comigo. Arthur, eu te convido, vamos lá. Ele vai entrar, vamos lá. Arthur,
Luca, esse homem lindo, maravilhoso, sorriso grande. Boa noite, querido. Boa noite! Você me Tudo ouve? bem? Tudo massa. Tá me ouvindo bem? Tudo bem com você? Coisa boa, que legal. Pois é. Eu queria conversar com você porque o Arthur tem um projeto muito legal que se chama Homem Sim. Está fazendo um Instagram voltado para as mensagens de pessoas que estão repensando a sua masculinidade. Eu acho isso muito importante mesmo. No dia a dia, a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais tentando reaprender a lidar com suas próprias emoções. E os homens são aqueles que têm mais dificuldade. Nossa, as mulheres choram, as mulheres abraçam, as mulheres dizem que estão com saudade, as mulheres gritam, todo mundo abraça. A gente tá com raiva, a gente quebra tudo. Os homens estão com raiva, ele assiste televisão. Quando o homem ele tá apaixonado, ele manda uma foto, um meme. Ele não fala, ele não, é difícil. E nessa parte do livro, quando eu li, eu me lembrei do Arthur. Por quê? Porque a ternura com que o Portuga trata o Zezé faz com que ele veja um pai. E aí ele pede ao pai, pede ao Portuga que compra. E assim, essa parte eu queria falar sobre a questão da ternura, da afetividade, como é você hoje, como homem, em construção, falando com outros homens, nesse processo muito legal que eu aplaudo bastante. Quero que isso multiplique. Como é essa questão da afetividade para o homem? Falar do seu próprio afeto. Eita, danado. É, primeiro, eu queria dizer assim, que é muito bom, eu sempre adoro te ouvir no Bora Ler, né? Você traz um sentimento muito gostoso a cada vez que você conta a sua história. Eu fecho os olhos e fico viajando te ouvindo, eu acho muito bacana. E hoje, ouvindo um pouquinho de O Meu Pé de Laranja Lima, né? Você falando, me lembrou muito quando eu assisti ao filme. E foi muito bacana ter essa memória afetiva muito gostosa. Eu lembrava das passagens do menino e também ficava lendo pelo. Hoje, quando eu fui ler também o capítulo, né, que você me passou, eu não tive a oportunidade de ler o livro todo. E foi muito bacana ver, né, lembrar do filme que eu assisti há muito tempo atrás, te ouvir agora, trazendo essa lembrança e também lendo no detalhe. Então, assim, G, primeiro, eu acho que é uma coisa que a nós, homens, é sempre dado uma condição de você não demonstrar o seu afeto, né? Isso aí é algo que a gente desde cedo tem uma carga de não buscar a sua de não trabalhar o seu eu interior, né? Então, ao menino ele tem que estar sempre buscando a coisa da competitividade, da força, da ação, da pouca reflexão, do pouco olhar para dentro. E as meninas é muito mais dado às tarefas de cuidado, né? As tarefas de que não, a menina faz isso. Não, não é que a menina faz isso, é que a menina ela foi direcionada para isso. E aí quando você percebe que garotos cada vez mais eles crescem com uma perspectiva de competição, né, onde eles não podem demonstrar esse afeto, ele é muito confundido a respeito da sua sexualidade. Então eu vivi em alguns momentos de minha vida muito essa cobrança interna também. Em minha casa não foi diferente. É, essa questão de não poder demonstrar afeto. Eu sempre fui um cara mais sensível, sempre tive uma facilidade muito grande para chorar, mas ao mesmo tempo eu também demonstrava muita força, né, no meu dia a dia, porque eu precisava não ter esse título de homem fraco, né, de um garoto fraco, né. Então, foi muito difícil, não é uma tarefa fácil, é uma desconstrução diária em se autorizar, entendeu? Então, ver essas passagens do garoto, né, quando ele fala dali, que ele pede esse afeto, né, que ele busca esse afeto e em alguns momentos você vê, poxa, como que um garoto de 5 anos ele tem coragem de pedir isso, né? É muito interessante, mas é muita dor para ele poder conseguir falar sobre isso, né? Então é uma desconstrução diária, Gê. É uma desconstrução diária.
E aí, o que que você fala mais? Me fala mais, não sei o que que você viu mais. No caso, é, na escola, eu percebo que as crianças. Eu sou a professora que abraça. Aham, Eu recebo todo mundo na porta da biblioteca, dando um abraço, dando cheiro. Às vezes as crianças são tímidas, mas aí com o tempo elas vão se acostumando. E eu fiquei muito apreensiva, por exemplo, no início dessa pandemia, quando estavam falando de volta às aulas, eu falei, meu Deus, e como é que eu vou fazer com as crianças? Porque eu abraço todas elas. E aham. eu percebo que os meninos, eles, quando eu abraço, eles me abraçam com mais força. E aí eu perguntei como é que eles lidam com essa questão do abraço e tudo. E aí eles falaram, teve um menino que falou, professora, você é a única pessoa que me abraça. Como, como, o que falar? Como lidar com essa criança, essa afetividade que ela, com o tempo, ela vai sendo carente, vai ficando carente. Então, qualquer coisa vai ser muito próximo para ele. Como a gente pode fazer com que as crianças não fiquem tão assim? Às vezes os pais têm dificuldade porque eles não foram abraçados. Como é que a gente pode fazer isso? Olha, tem dois momentos, né? Eu acho que a criança que busca o afeto, eu acho que é sempre muito importante a gente responder sempre com muita atenção, né? No sentido de devolver aquele afeto que ela está buscando através daquilo que você está oferecendo. Então, acho que isso já é bastante coisa. Que vai fazer com que ele se tenha a segurança, né? Porque segurança, afeto é segurança, e principalmente dependendo do grupo, dependendo da faixa etária que você atende, né, na escola, você vai perceber que ele vai ter muito essa busca porque ele tem essa necessidade de segurança, que muitas vezes ele não encontra na casa dele. E muitas vezes também vai ser através dessa oportunidade que ele tem com você que ele vai conseguir falar sobre algum tipo de dificuldade que ele está enfrentando. E em última análise, de repente, até algum tipo de abuso. Né? Essa é uma outra preocupação que, pelo fato da criança ela não ter essa segurança para conversar, ela tem algum medo. Né? Então, tem esses dois momentos. E você, como educador, eu acho que você tem uma vantagem, porque você tem um contato com os pais. E nossa, o barulho. E você tendo essa oportunidade com a família, você começa a abrir portas para fazer com que esse olhar se volte para a criança. Porque muitas vezes os pais eles acreditam que na escola ele vai conseguir desenvolver o papel que ele não faz em casa. Não é isso? Então, já que ele está indo para aprender, no caso, o estudar, que também a gente possa desenvolver a afetividade. A escola é um espaço, a escola é uma amostra da nossa sociedade, que muitas vezes também é um local de muita opressão, que muitos garotos que têm uma questão de seu afeto ser um pouco, da sua sensibilidade ser um pouco mais aflorada, ele pode viver nesse lugar muitas opressões, porque é ali também que ele vai viver as primeiras opressões que ele vive também na escola. Então, isso, quando ele é acolhido, naturalmente ele vai se sentir à vontade para falar das dores dele, e você também vai encorajá-lo para se desafiar em outros momentos. Eu acho que é muito importante isso que você está fazendo. É um trabalho muito legal. Por isso que eu te admiro tanto. Eu acho massa tudo que você escreve. Eu acho muito interessante. Eu fico, de verdade, babando. Pois é, tá bom. Muito obrigada. E como é o seu projeto Homem Sendo? Fala um pouquinho dele para a Eita! gente saber como é, porque eu acho que é genial. Tem que ter mais isso. Aqui no Rio Grande do Norte eu não conheço grupos de homens. Eu torço muito para que isso comece a acontecer aqui. Já sei de alguns que acontecem em Recife, em São Paulo, no Rio, em Minas, Espírito Santo. Está acontecendo no Sudeste, está se espalhando. O homem nordestino, ele é um pouco mais emotivo, mas ele também é muito machista. Opa! Então, a gente tem que ter esse trabalho. Você pode ver pelos forrós, o homem nordestino é aquele que morre de amor, mas ele é turrão, orgulhoso. Então, Aham. a gente tem que trabalhar isso. Como é que é o projeto Homem Sendo? Olha, e aí você falou bastante da minha vivência, né? Eu morei em Natal até os 26, né? Isso daí mesmo, tal. Então, vivi essa experiência que você está falando sobre um ambiente machista, de a gente ter que cumprir determinados papéis para exercer, e tem que fazer assim, tem que fazer assado.
E eu sempre nunca fui, primeiro que eu nunca fui um cara muito bom, e aí falando de Arthur em específico, nunca fui muito bom de aceitar regras, né? Eu sempre fui muito questionador. E sendo eu um cara muito questionador, eu sempre tive uma dificuldade muito grande por que esconder o que eu sinto, né? E esconder o que eu sinto no sentido de para agradar ou para cumprir um papel social nunca foi a minha ideia. Só que chega um momento da vida que você precisa dar a sua cara a bater e se expor, né? Então, depois de bastante tempo aqui em São Paulo, já estou há 8 anos, eu já trabalho numa empresa de varejo há bastante tempo, sou psicólogo e administrador. Então, atuo em grupos de diversidade, tenho trabalhado bastante nessas áreas de diversidade e inovação. E justamente por buscar cada vez mais uma condição equitária em relação às possíveis identidades e masculinidades também, eu comecei a repensar o meu lugar enquanto homem, entendeu? E repensar isso é me autorizar a expressar minha sensibilidade. E, inclusive, como uma pessoa que tem muitos privilégios. Então, quando eu construí um Instagram novo, que ainda é muito... está engatinhando, é uma proposta minha que eu ainda preciso me dedicar muito, e aí veio a ideia do Homem Sendo, foi exatamente refletir sobre isso. O que pode, o que não pode, mas por que não pode, mas como é isso? Então, nesse espaço, nesse Instagram novo, em que eu ainda pretendo começar a trabalhar muito mais, será um local onde eu vou falar sobre minhas dores, sobre minhas vivências e como situações que habitam o universo masculino e de como que a gente pode tornar esse espaço um pouco menos doloroso para mim, que habito nele, e para outros com os quais eu convivo, entendeu? Então é muito mais essa proposta, o Homem Sendo, que fala de cores que remetem à infância, que é um rosa que não é tão rosa, de um azul que não é tão azul, mas de um espaço tão importante que é a infância e do se autorizar, e desse processo de desconstrução e reconstrução diários. É mais ou menos por aí. Tá certo, muito bem. Um beijo, obrigada pela sua participação. Para quem está vendo, dê uma olhada no Instagram, Homem Underline Senda, muito legal. E Legal. para quem está vendo essa live, para fazer a atividade desse capítulo é fazer uma carta para sua família. Que legal. Você vai escrever um textozinho, vai botar todo mundo que está lá na sua família e vai dizer o que você sente. Que bacana. Eu Vamos, vou fazer o meu e vou até mandar para você, você vai ver. Eu vou pedir aos pais, aos alunos, por favor, deem importância às emoções das crianças. Abracem, sejam afetuosos. Eu sei que a gente está passando por um momento difícil e as crianças estão perdidas. Se a gente está passando por um momento de dificuldades, e a gente está assim, imagina as crianças sem o encontro escolar com coleguinhas, sem estar no encontro social da escola, sempre mergulhada no momento da casa, e na casa ninguém se abraça, ninguém fala, é só briga, é complicado. Eu acho que a literatura ela tem esse poder da gente aprender através da dor do outro. É um tipo de cartaz. Através do sofrimento de Zezé, a gente percebe a necessidade dessa emoção das crianças. Então, vamos dar carinho, atenção, afeto às crianças, independente da educação que você teve. Faça o melhor para o seu filho e para as crianças que estão à sua volta. Não precisa ser seu filho só, não. Qualquer criança. A sociedade tem que se responsabilizar pelas crianças. Né? Então, assim, muito obrigada, Arthur. Um beijo. Legal. Ô, Gê, vamos bater uma foto? Fica aparecendo. Marca um sorrisão, vamos fazer um print, tá? Tá certo. Nossa, ficou lindo. Um beijo, até mais. Beijo, até Tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau.